Olá, vamos continuar falando de unidade das Escrituras? Vamos. Eu sou o Valdomiro e estou aqui com você para mais um encontro. E o assunto desta vez, conectado à ideia de unidade, é perícope. O que é isso? O que é uma perícope? Veja, da arte da eloquência, do bem argumentar ou do bem falar, surgiu a expressão de retórica, cujo pai foi Aristóteles, de 384 a 322 a.C. Ele foi um filósofo grego do período clássico da Grécia Antiga. E da retórica nasce o pericópio, o genericamente conhecido como perícope. O que é uma perícope? É um conjunto de versículos que formam uma unidade de pensamento coerente e adequado para uma leitura de um determinado texto. Agora veja, em se tratando de escritura sagrada, este recurso é usado como uma maneira de identificar os temas conectados aos seus respectivos conteúdos, ao seu respectivo conteúdo, nos capítulos e versículos dos textos sagrados. Agora, sendo bem direto com você, é por ignorar esses recursos da linguagem que você não entende os textos com o seu conteúdo histórico da Bíblia, não é? Porque você deve pensar que os escritores sagrados, eles não faziam uso dos recursos da linguagem. Pois é, eles faziam uso dos recursos da linguagem. Eu quero te ajudar nesse aspecto, para compreender e entender, para ler e compreender a Escritura Sagrada. Existe um encadeamento perfeito de ideias ali e você não percebe, a menos que alguém mostre. E eu vou te mostrar. E por isso, por ignorar isso, você não deixa a Bíblia dizer o que ela quer dizer, dando lugar assim às suas próprias convicções. Você aprendeu isso errado, não ouvindo o que verdadeiramente disseram os nossos primeiros pais. Agora, sendo bem mais direto com você, mais uma vez, o que você faz quando determinados textos da Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, começam com algumas expressões? Veja, eu vou passar aqui uma lista enorme dessas expressões. Vamos lá? Assim, expressões tais como: depois destas coisas. O que é que você faz quando você lê um versículo assim? Começa uma leitura assim. No dia seguinte, logo depois, a seguir, então, naquele mesmo dia, mas, estando por esse tempo, ouvindo, porém, por esse momento, porque sucedeu que. Portanto, observe quantas expressões. Tendo nisso, ora, partindo dali, a estes, por aquele tempo. Qual é a solução para esta questão em evidência? Qual é a resposta para este tipo de questionamento? Eu vou lhe mostrar. É a atitude de olhar, observar e examinar, conforme João 5,39, palavra de Jesus. Isso vale tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Examinai as Escrituras. Herai natetais grafais. Temos que observar o que foi dito antes, no contexto chamado de anterior. Você não pode continuar ignorando isso. Vamos para o exemplo? Vamos para o exemplo. Mateus capítulo 3, de 1 a 10. Aqui está uma perícope, ou seja, um bloco de versículos com várias ideias ali dentro. Vale observar que temos um título antes, e esse título, ele governa o capítulo todo. E vem os subtítulos e os negritos. E no primeiro versículo desse capítulo 3, existe um negrito na primeira palavra desse primeiro versículo. Pegue aí a sua Bíblia e confira. Observe ali este negrito. Está localizado na primeira letra, que no caso do texto de Mateus 3, de 1 a 10, é a letra N, onde começa assim o texto. Naqueles dias, neste bloco de 10 versículos, eu vou repetir, constam ali várias ideias. Você não pode perder o eixo dessa história. Se você perder o eixo da história, você vai perder a história toda. Tem ali várias ideias que se estendem do versículo 1 até o versículo número 10.
Devemos considerar a leitura correta para uma compreensão completa e fechada, lendo desse jeito. Só lendo o bloco ou conjunto de versículos de 1 a 10, chamada de perícope, que você vai conseguir entender o texto lá. Naqueles dias, devemos aqui, como em outros textos, fazer a seguinte pergunta. No caso do texto de Mateus, naqueles dias, devemos perguntar assim: a que dia o texto se refere? E não tem como escapar de ler o versículo anterior, os versículos anteriores. E o conjunto do texto, chamado de anterior, para responder. Né? Olha o que está nos versículos anteriores. A morte de Herodes, a volta do menino Jesus com a sua família para a terra de Israel. Um novo governador reinava no lugar de Herodes, cujo nome era Arquelau. Isso tem grandes implicações para a compreensão do texto. E você não pode deixar isso, você não pode pular isto. A entrada e permanência da família naquela região, Galiléia e Nazaré, cumprindo, olha só, aqui já dou dicas sobre passagens paralelas, né? Tem isso no meu material, né? Cumprindo o texto de Isaías 9:1, no qual faz abordagens sobre a Galiléia dos gentios e Nazaré, que ele seria chamado de Nazareno, né? Você consegue perceber agora como isso aumenta a sua compreensão? Como isso aumenta, enriquece o seu entendimento da Escritura? Agora, qual é a conclusão de tudo isto? Veja, é muito mais fácil propor teorias do que colocar algo em prática, pois não é o que eu proponho no método que vou lhe apresentar, no método que eu estou lhe apresentando, porque nada irá substituir a atenção que você deve dar, a atenção que deve ser dada aos detalhes no uso de cada ferramenta, tal como o português instrumental, o olhar criterioso nos títulos e subtítulos, nos negritos, como eu acabei de observar no capítulo 3 de Mateus, de 1 a 10, nos contextos, divisões em capítulos e versículos. Deus usou homens para facilitar a leitura de sua palavra. O meu desejo, qual é o meu desejo? O meu desejo é que você faça bom uso de cada ferramenta e se alegre de maneira transbordante, né? Tem muitas coisas para aprender, mas você não estará sozinho nem sozinha. Guarde isso, você não estará sozinho nem sozinha. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.